Vamos continuar falando de marketing digital. Porque, gente, é de extrema importância vocês se inserirem nesse mercado, por isso que eu estou insistindo tanto. Deixa o medo, deixa a vergonha e vamos continuar. Vamos junto, porque agora a aula é sobre linhas editoriais. Imagine assim, que o seu perfil do Instagram é uma revista e que o seu seguidor vai estar lá folheando essa revista. Imagina se ele vê o mesmo conteúdo todo dia. Coisa chata, não é? Por quê? O Instagram, ele não vai ter só como função informar com conteúdo educacional, informativo, prospectar. Ele vai ter que entreter também o cliente. Então, se você ficar postando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo assunto, não vai rolar. Pense como se fosse uma revista digital. Eu quero que vocês me acompanhem agora aqui na minha lousa digital, para vocês terem uma ideia de como construir essa linha editorial. Então vamos lá, como construir uma linha editorial? Item 1. Isso aqui são sugestões, tá, gente? Que funcionaram para mim, eu acho, não, eu tenho certeza que se você fizer do jeito que tá aqui vai funcionar para você também. Explique de forma clara os seus serviços. Sem juridiquês, é aquilo que eu falei, mostre o passo a passo de alguma coisa simples, passo a passo de emitir uma guia, passo a passo de emitir uma DARF, o passo a passo de como se cadastrar no meu INSS, por exemplo, tá? 2. Voltando no 1, sabe por quê? Às vezes parece que é óbvio, né, pra gente. Poxa, todo mundo sabe se cadastrar no meu INSS, mas o que é óbvio pra gente não é óbvio pro nosso cliente, ok? 2. Eu volto a repetir. Encontre um nicho específico. Foque no nicho. Aqui é a nossa aula INSS na prática. Foque em direito previdenciário. Se tiver que subnichar, que seja algo interligado. Tá legal? Então, a sua linha editorial vai ter que sempre se conectar com o direito previdenciário. Faça estudos da sua persona. Eu não falei sobre persona ainda, mas o que seria a persona? Seria aquele cliente que você imagina como perfeito para você. Poxa, eu sou previdenciarista. Imagine esse cliente perfeito para você, ele vai ser sua persona. Então, qual seria o cliente ideal para mim? Então você imagina, ele tem que ter de tanto a tanta idade, ele já é aposentado, ele não é aposentado, o interesse, imagine, faça um post dirigido para ele. Ele teria a dúvida, por exemplo, quais os requisitos para aposentadoria por idade. Se coloque no lugar do seu cliente ideal, faça post em cima disso. Poxa, qual será que seria a dúvida do meu cliente? Os requisitos para uma pensão por morte? O passo a passo do meu INSS? Outra dúvida. Como será que eu recolho a minha GPS que está em atraso? É isso, tá? Você tem que analisar o mercado como um todo. O que seria isso? Atualizou a lei de direito previdenciário, as novas regras da aposentadoria, só um exemplo. Você tem que fazer uma análise geral disso e postar sobre isso, pensando nas dúvidas do seu cliente, que é justamente o item 5 aqui. Liste as principais dúvidas do seu cliente. Surgiu uma lei nova. Daí você pensa, poxa, qual dúvida será que o meu cliente final pode ter sobre isso? Um exemplo que está acontecendo bastante. Antes, as contribuições menores que o salário mínimo valiam para efeito de segurado, carência e tal. Hoje não vale mais. Isso é uma dúvida muito grande. Tá aí um exemplo de post para você fazer para o seu cliente, que é uma dúvida recorrente. Como pagar a diferença do salário de contribuição? Pense sempre, o seu post é para o seu cliente final, não é para o seu colega advogado. Crie categorias de conteúdos. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Por exemplo, você não precisa fazer, aliás, você não deve fazer o post engessado que eu falei. Post. Ou copiar assuntos de outro colega, ou dar repost. Isso não vai te trazer autoridade, isso não vai te trazer cliente que vai fechar contrato com você.
você pode criar uma estrutura para você mesclar os tipos de post que você vai fazer. Como eu disse, para ser uma revista atraente para o seu cliente, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês de posts para vocês fazerem aí. Sempre, esses exemplos que eu vou dar, sempre pensando lá no cliente final, tá ok? Então vamos lá, um post motivacional para o cliente final. Gente, você vai fazer algo assim. Depois de tantos estudos, eu consegui a melhor procedência da minha vida. Pode exagerar, não tem problema não, viu? Você vai estar motivando, você está mostrando que você estuda, é isso. Post educativo. Como o nome já diz, aqui eu estou lendo para vocês, você vai ensinar algum tema. Ó, aqui é importante postar um passo a passo. Lembra que eu falei do passo a passo? Poste um passo a passo da guia, do meu INSS, um passo a passo simples, tá? Sobre o assunto que você quer ensinar, sobre o assunto do seu nicho. Post informativo. Aqui você pode postar, sem mencionar a lei, tá? Uma atualização. Vou te dar um exemplo. Um exemplo de post informativo. Aqui você pode postar atualizações e novidades. Por exemplo, de post informativo. O auxílio doença voltou a ser concedido por análise de atestado médico. Pronto, última atualização que teve aí. Isso é um exemplo de post informativo. Pessoal, esse daqui é bem individual de um para um, né? De pessoa para pessoa, desculpa. É você mostrar um pouco mais da sua vida. Mas você não precisa escancarar a sua vida. Mostre, como eu já disse, que você está lendo um livro. Mostre que você tem algum hobby, se você tiver. Dê sugestões e principalmente interaja com o seu cliente, com o seu seguidor, com a sua audiência. Algo do tipo, alguém tem um livro? Me indiquem um livro. Ou alguém tem uma série da Netflix. É algo pessoal, mas que vai fazer você se conectar com o seu cliente, com o seu seguidor. Cotidiano. Mostrar o seu dia a dia, o bastidor do seu trabalho. Parece que é uma coisa assim banal, mas não é. A pessoa, o seu cliente, ele vai ver que você está nativa, ele vai ver que você está estudando, ele vai ver que você está se esforçando. Se você estiver fazendo esse curso, eu já falei, posta lá no Stories o seu cotidiano, me marca que eu vou te repostar. Se você estiver lendo algum outro livro sobre aposentadoria rural, por exemplo, mostre que você está estudando, mostre o seu cotidiano, tá? Mostre a sua rotina. Mas claro, se você for uma pessoa muito reservada, tudo dentro do seu limite. Tudo que não te incomode. Tudo que te deixe confortável em mostrar nas redes sociais, ok? Eu vou esclarecer melhor esse assunto na nossa próxima aula, que será sobre a produção de conteúdo. Eu te vejo lá na próxima aula.